papo muito bacana com o professor Marcelo Luiz Costa Pereira. Então você que está nos ouvindo, já já nós vamos aí estar falando, né? Batendo um papo muito legal com o professor Marcelo Luiz Costa Pereira. Fique atento aí porque já já então nós vamos estar batendo esse papo legal nesta sexta-feira, dia 25 de fevereiro de 2022. Meu amigo Ronaldo Ferreira, tudo bem, Ronaldo? Bom dia, seja bem-vindo a mais um Pinga Fogo. Hoje nós invertemos aqui, você lá e eu aqui, mas o papo vai ser muito 10. Tudo bem, Ronaldo? Olá, bom dia, Lucélio Campos, bom dia a todos os ouvintes da 104,9, especial e aos ouvintes do Pinga Fogo. Pois é, hoje sexta-feira estamos aqui para levar para você muita informação e uma entrevista hoje muito bacana com o professor. Maravilha. Ô professor, eu estou vendo o senhor aqui, mas eu acredito que eu fiz a chamada de forma errada, mas tudo bem, eu acho que é bom que eu vou olhar para o senhor aqui, fica melhor ainda. Já já eu coloco o senhor no papo, que eu tenho certeza que vai ser muito bom. Já gostei do sorriso, viu, professor? Já gostei do sorriso, já já a gente vai bater aquele papo bacana. Sexta-feira, dia 25 de fevereiro de 2022, nós vamos sair hoje que lembra a morte do escritor Caio Fernando Abreu, lá em 1996. Lembra a morte também do escritor Mário de Andrade, em 1945. E hoje também é dia de São Cesário. Faltam 309 dias para o ano de 2023. Meus amigos, é o seguinte, eu quero dar, claro, as boas-vindas ao professor Marcelo Luiz Costa Pereira. Professor, bom dia, seja bem-vindo à Rádio Rolim. O senhor está um pouquinho distante da gente aqui, mas é um privilégio tê-lo por aqui. Tudo bem, professor? Bom dia. Tudo bom, Ronaldo? Tudo bom, Lucélio? A satisfação é toda minha, muito honrado de estar com vocês na rádio aí do Arno Voit, que eu o conheço, e é uma satisfação, uma honra imensa de estar com vocês nessa manhã. Maravilha. Professor Arno Voit, ele deve estar uma hora dessa na beira de uma praia esperando a caipirinha e ouvindo o Pinga Fogo. Ah, é? Então que ele ouça que eu conheço ele foi governador de Rotary, distrito 4720, ali por volta de 2007, 2008, e deixa um grande abraço a ele, que ele curta a praia, porque está fazendo sol. Pois é, maravilha. Aqui em Rondônia, isso vai ser motivo do nosso bate-papo. Temos que pagar a conta da guerra. Então, se a inflação com a pandemia cresceu, o mundo agora vai ter inflação e motivos de irresponsabilidade de outros, né? Pois é, verdade. Olha, o professor Marcelo Luiz Costa Pereira, economista, docente do Centro Universitário Estácio de São Paulo, mentor, consultor e perito econômico financeiro. Docente por mais de 10 anos de comércio exterior na internacionalização de empresas e negócios, atuou em projetos junto ao MDIC, o Ministério da Indústria e Comércio. Já já o senhor vai como que fala? Expressar, né, a sigla do MDIC, que fugiu da memória aqui agora, IPEA e Apex Brasil. Antes disso, professor, quero mandar um abraço para o nosso diretor da Estácio, aqui em Rolim de Moura, o professor Paulo, que com certeza está ouvindo o Pinga Fogo nesse momento. Viu, professor? Um grande abraço aí ao Paulo, a toda a região, a qualificada audiência do programa Pinga Fogo. Maravilha. Professor, conflito entre Rússia e Ucrânia. O senhor que é economista, isso com certeza os economistas estão aí debatendo, vendo aí as possibilidades futuras, mas nós temos que fazer para entender tudo isso, temos que ter o senhor faz um apanhado aí, um pouquinho da história para entender até chegar a esse ponto de conflito entre Rússia e Ucrânia. Assim, realmente tem que fazer um bom resumo, porque ela já vem de algum tempo. E é uma questão geopolítica da estratégia do Putin, mas vem de muito tempo. Vem aí de
dissolução das repúblicas socialistas soviéticas, que é a URSS, que caiu na década de 90 com Mikhail Gorbachev. Ali foram dissolvidas as repúblicas socialistas soviéticas que tinham um poder centralizado. E muitas não se conformaram, vamos dizer assim, como também muitos políticos não se conformaram com a dissolução, com a perda de poder e principalmente com a perda de poder estratégico no mundo. Um deles foi o Putin. O Putin é ex-agente de KGB, que é o chamado FBI da Rússia, né, da antiga União Soviética, e ele tem como ideia e como proposta, desde o início do seu mandato, que começou no início dos anos 2000, de reaver, né, os territórios que foram perdidos da União Soviética e, com isso, perda de capital, perda de valores. Resumidamente, nós temos essa retomada de territórios, tivemos os primeiros conflitos separatistas em 2013, tivemos depois a anexação da região da Crimeia, também com todo o apoio da população à simpática ideia do Putin. Tivemos outras ações separatistas dentro da Rússia, que tem uma gestão centralizada, tem uma gestão firme do Putin. Tanto é que, quando se fala em Putin, todos conhecem o Putin, não de hoje, conhecem já de tempo da KGB. E agora, primeiro com um já combalido mundo, né? O mundo já está combalido economicamente devido à pandemia, desde fim de 2019, quando surgiu na China, e de lá para cá todos nós conhecemos, não precisamos, né, relembrar o Fica em Casa e as vacinas e todos os cuidados que nós temos ainda que ter. E agora, já vem, agora o modo de falar, porque a invasão aconteceu na madrugada de anteontem, mas já vem algum tempo que a Rússia quer retomar a Ucrânia e, na verdade, vem de 2013. Só que agora ele encontrou o momento, vamos dizer, para ele, propício, para que pudesse fazer a incursão e adentrar ao território ucraniano. Tá certo que guerra não é nada bom para ninguém, não há vencedores numa guerra. Há sim poderes, desejos e interesses atendidos. Nós temos dois grupos aí identificados: o grupo do Putin, que tem uma aliança com a China desde os Jogos de Pequim, e essa aliança com a China dos Jogos de Pequim é uma aliança estratégica, territorial, de retomar aí a Rota da Seda, retornar poderio econômico, e vai ao encontro, quer dizer, vai em confronto à ideia do Fórum Econômico Mundial, que seria a ideia do Ocidente, onde tem Estados Unidos, Comunidade Europeia e os demais países aliados, que já pelo Fórum Econômico Mundial já anunciaram que fariam um reset financeiro e teriam um comando mundial. Então, são dois grupos, são interesses locais por enquanto, e é isso que podemos resumir do que vem a ser hoje a invasão da Rússia. O Ronaldo e Lucélio. Pois é, professor, então não é simplesmente poder econômico, porque para isso a Rússia teria que crescer. Então esse interesse de aglutinar mais territórios para, quem sabe, economicamente crescer mais e se tornar potências econômicas mundiais, professor? Veja bem, ninguém bate em cachorro morto, né? Ou principalmente o cachorro não avança estando morto. Não tem mariposa ou mosquito, vamos dizer assim, em lâmpada apagada.
só se invade, só se bate, só se busca, briga, enfim, em situações interessantes, que vale a pena ter vantagens. Eu falo isso porque a Rússia ela é rica em commodities. Ela tem trigo, ela tem minérios e ela tem o principal que interessa à comunidade europeia, que é o registro do chamado gás liquefeito de petróleo, do GLP, que é fornecido para a comunidade europeia. Está com ela a fonte do gás que vai para a Europa. De sua feita, a Ucrânia não fica atrás. Também tem gás, tem petróleo, tem commodities, tem minérios, tem ouro, tem muita riqueza. E outra, a região da Crimeia, quando foi anexada, eles ganharam um acesso muito grande à Europa, através do mar. E a mesma coisa acontece com a Ucrânia, eles têm um acesso estratégico ali. Fora isso, a estratégia vem também de um confronto colocado pela OTAN já há algum tempo, que convidou a Ucrânia a ser componente da OTAN, que é a força, vamos dizer assim, do Atlântico Norte, a força ocidental opositora da Rússia. Então, a estratégia do Putin pega por 2 pontos: econômico, para aumentar o poderio, estratégico militar, para que não tenha bases de não aliados na sua fronteira, e tenha mais um acesso estratégico economicamente de uma rota. Tanto é que essa rota da seda, desenvolvida pela aliança com a China, ela coloca com muito a cavaleiro, né, muito confortável a situação, para que a China se beneficie do fornecimento de gás. Então, quer dizer, há um interesse muito rico de riquezas, de recursos e principalmente de subsistência de empresas e negócios na região. Por enquanto está local. Então é isso que nós temos, viu, Ronaldo? Maravilha. Ô, Ronaldo Ferreira, já antes de Ronaldo Ferreira também, aí dá Desculpa, né, Lucélio? Desculpa, eu te interrompi, você não é o Ronaldo, você é o Lucélio, me perdoe. Tranquilo, tá? Aqui tá em casa, professor, fica tranquilo, tá? Pra nós hoje vai ser uma aula. O Ronaldo já tinha falado várias coisas aqui também, vai estar sendo uma aula. E só para o nosso ouvinte, quem está nos acompanhando através do aplicativo, do nosso site, através do Facebook, estamos ao vivo lá também, através do Facebook, da página da Rádio Rolim. O professor, me localiza aí, professor. O senhor tá no estado de São Paulo, exatamente em qual cidade? Eu estou na região de Campinas, eu sou do Centro Universitário Estácio de São Paulo. Nesse exato momento, eu estou no interior de São Paulo, próximo a Campinas, e como bom professor e profissional, a gente tem que correr atrás, né? Então eu estou falando com vocês da região de Campinas, só que eu leciono no Centro Universitário Estácio de São Paulo. Olha que maravilha, eu estive aí no estado de São Paulo, fui até Catanduva, e eu vou falar uma coisa pro senhor, tive Araçatuba e outras cidades aí, rapaz, 11 estradas boas para poder dirigir, hein? Gostei das estradas de São Paulo, viu, professor? Elas são boas e são caras, porque os pedágios tem que pagar, esse asfalto aí é pago e muito bem pago, né? Apesar que há uma proposta aqui de que poderemos ter, futuramente, ter pedágios mais adequados ao nosso bolso, né? Mas realmente a estrada ela é convidativa a uma alta velocidade, mas ela é convidativa a não ter problema no veículo posteriormente, né? Então, quer dizer, mas tem os pedágios um pouco mais caros aí, tomara que baixe. Ah, maravilha. Professor, então, qual é ou quais são, aí na opinião do senhor, os principais interesses da Rússia ao invadir a Ucrânia? De forma bem resumida, os principais interesses, e já pode falar também dos impactos econômicos no mundo, de uma forma geral. Sendo bem resumido, eu vou elencar aqui alguns. Primeiro, reaver o território da antiga União Soviética. Primeiro foi a Crimeia, depois agora é a Ucrânia, possivelmente depois a Moldávia, depois os países bálticos, enfim.
os países que formavam a República. Há várias etnias ali residentes à volta, interessantes para os interesses econômicos russos. Segundo, se opor, de certa forma, à ideia do globalismo, à ideia de uma centralização governamental mundial, se opor a uma moeda única, que o Fórum Econômico Mundial, através do Klaus Schwab, que é o presidente do Fórum Econômico Mundial, já colocou isso como o reset financeiro, e o reset é ressignificar as finanças do mundo. Tanto é que na antiga gestão Trump, ele agiu como se agiu, né, nos filmes, o Poderoso Chefão, porque o Poderoso Chefão tinha aquela frase: inimigo tem que estar do meu lado, porque assim eu posso controlá-lo. Então ele fez amizade, entre aspas, com o Putin, e com isso não teve nenhum conflito, nem invasão de grande monta no governo dele, né, no governo do Trump. Então ele conseguiu manejar a diplomacia para que segurasse isso, né, segurasse essas invasões e principalmente algum arrobo bélico na região. O terceiro tópico que você me perguntou, os efeitos econômicos, é que ele vê um Ocidente hoje um pouco desordenado. Ele vê hoje um Biden que não tem tanta força, ele vê um Macron que tem manifestações internas, quer dizer, de oposição, e ele vê um Boris Johnson que estava até bem pouco tempo a receber impeachment. E eles têm uma grande gama de aliados. Ele tem não só a China, a Rússia não tem só a China como aliada econômica, é o suporte financeiro hoje da Rússia, é a China, com muito capital. Eles têm o Irã, com poderio nuclear, com poderio também comercial, e outra, a China, com um vasto mercado. A Rússia tem no BRICS, que é o bloco econômico, China, Rússia, Índia, Brasil e a África do Sul. Eles têm o próprio banco, eles têm a maior parte dos commodities, produtos naturais comuns do mundo. Eles têm um grande mercado consumidor, quer dizer, não vai faltar gente para comprar produto deles. E eles têm, fora isso, tem outros países que se aproximaram há pouco tempo, como o petróleo na Venezuela, como a própria riqueza natural da Bolívia, a própria riqueza de commodities da Argentina, toda a África, praticamente ali com Angola, Moçambique, tem proximidade com a China. Então eles têm uma gama de aliados que ontem, quando o Biden anunciou as sanções, ele anunciou as sanções, as bolsas de valores recuperaram, melhoraram bastante seu número, porém, aquela situação, como é guerra, o tiro é bala trocada. Então, a bala trocada aí é que pode haver também sanções por parte de Rússia, China e seus aliados. O que isso pode resultar? Isso pode e já está resultando. Expectativa de inflação, parte de temer fazer investimentos, porque ninguém sabe quando e como vai terminar esse conflito. Pode ter sanções também por parte de Rússia e China, como, por exemplo, se a Rússia fechar o gás que vai para a Europa, como é que fica a Europa para poder tocar suas indústrias e aquecer a sua água? Como é que ficam os commodities no mundo, que são todos dolarizados, que todos têm uma perspectiva de aumento? O petróleo ontem aumentou muito pouco, foi de 100 para 101, mas há uma expectativa que possivelmente vai aumentar mais, numa inflação mundial que já é altíssima. E fora isso, tudo que se produz hoje no mundo está na China. Hoje se pega um produto, seja em Rondônia, seja em São Paulo, seja nos Estados Unidos, seja na Europa, está a etiquetinha lá, made in China. Se a China colocar sanções de alta taxação para seus produtos produzidos lá e para as indústrias lá, como é que ficarão a produção e a mudança dessa planta de realização de produtos manufaturados?
Então, quer dizer, eu acho que hoje, se o Biden colocou sanções, a China e a Rússia podem colocar. E fora isso, Ronaldo e Juscelio, a coisa não pode, de repente, não vai parar por aí. Por quê? Nós temos conflito já há bastante tempo na Síria, nós temos conflito na Síria que envolve Israel e Irã, que são, entre aspas, inimigos históricos. Nós temos a retomada do território de Taiwan por parte da China, que inclusive de ontem, anteontem para cá, já viram alguns aviões sobrevoando o território de Taiwan, e Taiwan prometeu que se invadirem não vai ser igual a Crimeia, nem muito menos igual à Ucrânia, eles vão reagir fortemente. Então, amigos, a tendência, como nós não temos prazo de término, nós não sabemos como e onde iremos parar com tal invasão, é que economicamente nos deixa com uma incerteza, um frio na espinha e principalmente um mundo depois pandemia com mais um problema a resolver. Pois é. Professor, eu quero fazer duas perguntas, o senhor pode emendar também as respostas, em relação se nesse momento o presidente dos Estados Unidos fosse o Donald Trump. E outra, o estrago que pode se fazer, o estrago que fez a pandemia, a crise sanitária no mundo, a crise econômica seria muito mais grave do que a crise trazida, ainda deixada pela crise sanitária? Certamente, pelo seguinte, ontem eu ouvi um colega numa rádio aqui em São Paulo, um colega muito gabaritado, pós-doutor, enfim. Eu digo isso porque ele é um professor de relações internacionais. Por que eu estou comentando isso do colega? Eu achei muito forte ele falar isso, mas eu replico aqui somente para citar um exemplo. As sanções são para que o país se sinta atingido economicamente e retraia, dê um passo atrás e de repente se sinta ameaçado em perder algo. Só que no quadro que nós temos hoje, com Rússia, com apoio de China, eu acho muito difícil eles se sentirem lesados com alguma sanção americana. E esse professor comentou o seguinte, que se tiver algum outro país, sem ser a Ucrânia, reagindo à inserção no território ucraniano pela Rússia, alguém vai apertar o botão nuclear. A situação que nos leva é de maior vulnerabilidade porque nós estamos tratando de fatores bélicos. Quando nós tivemos a pandemia, e nós ainda estamos nela, nós temos um inimigo invisível. Nós temos um inimigo invisível que contamina, que mata sem a gente ver, sem a gente necessariamente sentir que pegou esse inimigo. Só que o bélico não. O bélico tem sentimento, tem ego, tem interesses e outra, principalmente aonde mais dói no ser humano, que é o bolso. Porque dói no bolso do russo e de repente, se ele se sentir afrontado, ele possa reagir de forma muito mais agressiva, vamos dizer assim. Seja ele ou seja qualquer outro país. Só cito um exemplo, Juscelio. Há um tempinho atrás, os dois países, coincidentemente, China e Rússia, apresentaram o seu míssil intercontinental. Quer dizer, o míssil intercontinental é um míssil nuclear que ultrapassa continentes. Então, se eles apresentaram isso no meio da pandemia, em desfile, apresentaram isso tecnicamente, fizeram testes. Por que será que agora eles estão invadindo e estão colocando a banca de ter o exército dentro de outro país, quebrando a soberania desse país? É porque eles estão muito confortáveis naquilo que eles estão fazendo. E outra, numa negociação, o poder de barganha também tem que ser do outro lado. E o poder de barganha, pelo visto, a parte ocidental ele tem. Só que, por enquanto, não está na mão dele, pelo menos que eu possa ter uma leitura.
O que eu falei do professor falar de forma forte, de apertar o botão nuclear, é que, obviamente, ninguém deseja isso, porque seria o pior dos mundos. Agora, que a inflação vai subir, a austeridade vai ter que ser maior por parte de todos os países, não só o Brasil, que já vem se precavendo com a taxa de juros mais alta, mas todos os países vão sentir o pé 43 num sapato 35. Pois é, quando se fala em apertar o botão, se analisarmos, professor, a questão da Rússia e Ucrânia apenas, o poderio militar da Rússia daria para devastar, não sei se o senhor concorda comigo pelo que eu vi, daria para devastar a Ucrânia. Mas esse poderio da Rússia se tornaria, então, digamos, quase que imbatível com seus aliados poderosos, né, professor? Na verdade, na guerra nuclear hoje, eu acho que pelo que tem de força nuclear, Irã, Rússia, China, os Estados Unidos, a própria comunidade europeia, a Inglaterra, vários têm poderios, a Israel, enfim, tem muita gente com bomba atômica, com poderio militar nuclear muito pesado. Eu acho que é uma opinião, né? Eu não gosto de usar esse termo, eu acho, mas eu creio que seria devastador para vários planetas Terra, né? Não seria somente para esse nosso planeta. Só para você ter uma ideia, Juscelio, ontem nós tivemos bombardeios vistos, né, da Rússia próximo à termoelétrica, né, a parte da usina de Chernobyl, onde teve vazamento nuclear na época da União Soviética, e o medo, o receio de toda a população da Ucrânia era de que, mais uma vez, pudesse ter vazamento e toda a fuligem nuclear pudesse vir para todo o país ucraniano, inclusive o receio da própria Europa, de quem está ali no entorno. Então, não é nada de brincadeira, muito pelo contrário. Você perguntou uma coisa, me perguntou um enfoque na questão anterior, que foi, se o Trump tivesse aí, seria diferente? Eu não sou favorável nem ao Trump nem ao Biden, não sou favorável, não me coloco politicamente nem de um lado nem de outro, mas eu me coloco com a lucidez do seguinte, e com o fato que aconteceu no governo Trump. Ele foi malandro, ele chamou o Putin para o lado dele e foi naquela conversa, tipo, como diz no Rio de Janeiro, tipo de migué, sabe qual é? Foi cozinhando o galo ali e evitou muita coisa, evitou o acirramento de Israel, evitou o acirramento na própria Rússia, fez muito meio de campo e acabou sendo substituído por eleição justa e eleição aberta lá nos Estados Unidos. Então, hoje não se vê o Biden com essa habilidade, não se vê o Boris Johnson com essa habilidade, não se vê ninguém, muito menos com essa habilidade a OTAN, para poder chamar para uma mesa, para uma negociação, para a parte diplomática. Por quê? Os dois lados estão achando que podem fazer contra o outro, reduzindo vantagens, mas eu acho que os dois estão muito bem munidos de riquezas, de alimento, de água e outra. O poder de barganha, naquilo que eu ressaltei do gás, é o mais importante para o mundo e para a comunidade europeia hoje. Maravilha. Agora são 11h33, meio-dia e 33 no estado de São Paulo. Professor Marcelo Luiz Costa Pereira, diretamente das proximidades de Campinas, batendo um papo bacana com a gente aqui. Tem muita gente mandando mensagens aqui, dizendo, olha, show de bola, tá muito bom o bate-papo aí. Ô professor, vou deixar o senhor tomar uma aguinha, molhar as palavras aí, a garganta, que vai falando, o senhor deve estar no ar-condicionado aí também e tal, aí eu tô falando, tá com a aguinha lá. Nós vamos fazer um pequeno bloco de apoio cultural, mas antes do apoio cultural, eu quero deixar o meu amigo Ronaldo Ferreira, que está aqui comigo na bancada, pelo menos dar um oi pro professor. Se tiver alguma pergunta na agulha aí, Ronaldo, eu falei para você, o tempo vai ser curto para nós. Quando a Juliana falou, não, vou mandar aqui uma fala do professor, 4 minutos e 22, falei, não, vou perder a oportunidade. Olha, economista, docente do Centro Universitário, Estácio de São Paulo, mentor, consultor. Olha, não posso perder a oportunidade de bater um papo. Ronaldo, dá pelo menos as boas-vindas para o professor Marcelo aí, Ronaldo Ferreira, para ouvir a sua bela voz.
Muito bem, bom dia, professor, bom dia. É um prazer estar falando com o senhor, professor Marcelo. E eu tinha uma pergunta, mas depois do bloco, fazer essa pergunta para o professor sobre... A gente vê várias questões, né, aí principalmente nos jornais, e várias opiniões de especialistas, né, jornalistas. Já faça agora essa pergunta, pode fazer, vamos lá. Professor, prazer mais uma vez estar falando com o senhor. E tem dois lados, tem aquele que defende e tem aquele outro lado que culpa, né? E muitos especialistas, né, e muitos comentaristas, jornalistas estão dizendo que a Rússia, né, pode estar se sentindo pressionada pela OTAN, porque de um lado geográfico, dizendo assim, tem a Europa, né, que faz parte de vários países da OTAN. E do outro lado, separado apenas pelo Estreito de Bering, tem os Estados Unidos e o Canadá, que também faz parte da OTAN, né? E tem aí a Rússia, que está no meio, né? Falando geograficamente, está no meio desse emaranhado de países, né? E estaria apenas se defendendo dando uma resposta, digamos assim, peraí, estou sendo pressionado aqui, vou mostrar meu poder de fogo para não ter aí mais aproximação da OTAN. Poderia ser isso também? Posso responder agora ou aguardo a passagem do intervalo? Pode responder agora. Posso responder? Bom, muito bem colocado, Ronaldo. Inclusive eu citei tanto seu nome que agora é satisfação falar contigo. Perdão, né? Mas você está correto. É também. Por que eu digo é também? E é um dos principais, para não dizer que é o ponto mais relevante. Porque é o seguinte, o poderio militar, ele está acuado, né? Ele se coloca acuado pela OTAN por uma questão da geopolítica, localização geográfica e a política de não ser aliado. Mas aí eu lhe pergunto numa reflexão também em relação à sua pergunta, mas eu pergunto para que possa fortalecer aqui o fundamento. Por que ele não fez antes? Hoje o mundo está combalido. Quer dizer, o que é o combalido? Né? A questão já está muito reticente, já está muito maltratado por causa de pandemia, por causa da parte econômica. A inflação nos Estados Unidos é 7,5%, vai ter aumento agora em março pelo Federal Reserve, que é o Banco Central, o Fed, o Banco Central americano. O Brasil aumentou, voltou a 2 dígitos, 10,75%. Mas por que ele não fez isso antes? Porque ele tinha a diplomacia, ele estava aguardando o melhor momento. Ele pegou a sociedade frágil, por mais que ele esteja acuado, ele pegou a sociedade frágil, ele pegou muitos desacreditam, já que você citou sobre especialistas, hoje se encontrarmos aí, escutarmos professores, analistas internacionais, colegas economistas, sociólogos, enfim, a maioria vai dizer o seguinte: eu não esperava, o mercado não esperava, os investidores não esperavam que ele fosse ter a coragem de atacar. Eu não sou diferente de ninguém, eu sou um reles mortal e cheio de defeito. Agora, Ronaldo e Juscelio, na sua pergunta, ali já estava anunciando já há muito tempo que ele ia tomar essa atitude. Estava anunciando. Tanto é que tem mais ou menos um mês o Biden mandou uma mensagem para todos os seus diplomatas na Ucrânia e região para que saíssem do país. Isso já estava sendo anunciado já há muito tempo. Para vocês terem uma ideia, da percepção, é que o foco era todo pandemia. A Rússia surgiu do final do ano passado para cá, mas quem acompanha a geopolítica, a economia mundial, já vê ele acuado. É isso mesmo que você disse, Ronaldo. Já vê isso acontecendo já há algum tempo. E a questão da Crimeia e da própria Ucrânia, dos separatistas, que foram reconhecidos agora há pouco tempo, já vem de 2013, já vem de 2014. Então, 2014, para nós termos aí uma linha histórica, foi Copa do Mundo aqui. Olha quanto tempo. Então, quer dizer, já vem de muito tempo essa historinha sendo cozinhada. Só que dessa vez, o que foi cozido até agora
azedou a marmita e acabou agora eles invadindo a Ucrânia. Quer dizer, não houve uma diplomacia nem por parte da OTAN, nem por parte, de repente, dos aliados da OTAN, como Estados Unidos e Canadá, para poder conversar. E olha que nós não falamos nem Coreia do Norte. Coreia do Norte é outro aliado de China, inclusive sustentado pela China e com forte poderio nuclear. Então, quer dizer, quem sentou com o presidente da Coreia do Norte? Trump chamou ele para conversar. Quer dizer, houve um diálogo. Parece que agora esse diálogo de um tempo para cá, principalmente do Biden para cá, ou de alguns outros governantes, acabou cessando. Pois é, 11 horas 40 minutos agora, o Putin, acho que muita gente acreditou que aquela pausa antes da invasão, ele chegou a dizer, né, que teria espaço para o diálogo, as tropas estavam retornando às suas bases. Será que foi mais uma estratégia? Acho que um dos poucos que acreditaram nisso foi exatamente os Estados Unidos, né, professor? Juscelio, eu posso citar aqui 3 exemplos, estão anotadinhos aqui como tópicos. Eu sempre ando com meu caderninho, aqui. Tem 3 tópicos aqui que eles se movimentaram e não aconteceu literalmente nada com ninguém. Vamos lá, primeiro tópico, tomada do Afeganistão pelo Estado Islâmico, pelo islamismo. Ninguém falou nada. Eu não estou dizendo se é certo ou errado, mas não houve nada. Tanto é que a população fugiu, ficou pendurada no avião para fugir e tudo mais. Os próprios americanos ocidentais fugiram pendurados no avião e ninguém falou literalmente nada. Não aconteceu nenhuma represália, não aconteceu nada. Se há alguma morte, decapitação, alguma coisa assim, ninguém se meteu em nada. Um pouco disso, o próprio Trump errou em não fortalecer a OTAN e fazer aquele jogo que eu falei. Chamou para conversar todo mundo, não fortaleceu a OTAN, ele fez certo por um lado e por outro lado ele não fez tão certo. E o terceiro, na Crimeia, a anexação da Crimeia foi feita pelo Putin, se tornou território russo e o Obama deixou passar, ele ficou vendo a banda passando. Então, quer dizer, a partir do momento que você vai lá, pega um brigadeiro da festa, você vai lá, pega um docinho, não sei o quê, se você levar a mesa toda, talvez não fale nada, porque não falaram no pequeno, talvez no maior não vai falar. Então, nessa história, Juscelio, na sua pergunta, é que agora uma reação por sanções, eles estão muito bem preparados para poder ter, de curto e longo prazo, creio eu, sustentar financeiramente uma invasão, sustentar represálias comerciais e o pior, já imaginou se por acaso eles fecharem o gás da Europa, se tornarem os produtos europeus mais caros, tornarem, por exemplo, taxação maior em produtos manufaturados e aqueles produtos que nós compramos manufaturados estourar a nossa inflação, por exemplo, aqui no Brasil ou qualquer lugar outro do mundo? Tudo que consumimos vem de lá. Então nós vamos, de repente, voltar o quê? A só ter grãos e a nossa água e grãos e o nosso petróleo, sem nada manufaturado? Então, quer dizer, e outra coisa que eu lembro a vocês, que se por acaso alguém apertar o botão, ou alguém for mais incisivo de invadir o território russo, ou a própria Ucrânia com seus exércitos, quem diz que teremos internet para poder conversar e se comunicar? A primeira coisa que vão fazer vai ser atingir satélite, atingir os cabos de internet, porque numa época de guerra não tem comunicação. Maravilha, 11 horas 44 minutos. Professor, vou cortar o áudio apenas do senhor, pode ficar tranquilo. Se tiver alguém por perto e queira até conversar, dentro de 2 minutos vai estar cortado o áudio do senhor e voltamos na sequência para concluirmos aqui esse bate-papo muito 10. Já voltamos no Pinga Fogo. Pinga Fogo volta já. Apoio Pinga Fogo.
Você cuida sempre da sua saúde? Se precisar de consultas, cirurgias ou exames, fique tranquilo. O Hospital Bom Jesus de Rolim de Moura é um tradicional centro de atendimento médico com uma equipe de profissionais competentes e confiáveis, sob a responsabilidade técnica do Dr. Volmir Rodegueri. Hospital Bom Jesus de Rolim de Moura, localizado na Avenida Macapá 5040, próximo à rodoviária. Fone 3442-5040. Hospital Bom Jesus, sempre à sua disposição para melhor atendê-lo. Pinga Fogo. Como você está se sentindo? Se você precisa de exames de eletroencefalograma, cardiológicos, do aparelho digestivo, urológicos e ginecológicos, o Hospital Bom Jesus é referência em nossa região. Tem um laudo médico de qualidade e confiabilidade, proporcionando o tratamento correto. Hospital Bom Jesus, localizado na Avenida Macapá 5040. Fone 3442-2463. Hospital Bom Jesus. Prevenção é o melhor caminho para uma vida saudável. Pinga Fogo. O Enem faz parte do dia a dia dos estudantes. A gente se dedica muito. Não dá para desistir justo no momento mais importante, a hora de entrar em uma universidade e escrever o nosso futuro. O MEC oferece muitas oportunidades. As inscrições do SISU, a plataforma digital onde a gente concorre a vagas em instituições públicas, vão de 15 a 18 de fevereiro. As do ProUni, para concorrer a bolsas de estudo em instituições particulares, vão de 22 a 25 de fevereiro. E as do FIES, que é um financiamento para estudar também em instituições particulares, de 8 a 11 de março. Os três têm várias etapas e listas de espera. E agora, existe um portal único, com todas as informações para a gente ingressar na educação superior. Uma dessas chances pode ser a sua. Saiba mais em acessounico.mec.gov.br. Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Pinga Fogo. É a primeira liquidação do ano. Liquidação anual Três Irmãos. Descontos de até 50%. É inacreditável. São milhares de confecções e calçados em promoção. Liquidação anual Três Irmãos. Descontos de até 50%. É imperdível. É para vestir e calçar toda a família. São grandes marcas em liquidação. Produtos com até 50% de desconto. Liquidação anual Três Irmãos. Onde todos podem comprar. Muito bem, agora são 11 horas 47 minutos, 11h47 agora, já de volta para o segundo bloco do programa Pinga Fogo, nesta manhã de sexta-feira, 25 de fevereiro de 2022. Estamos batendo um papo, Ronaldo Ferreira e eu, aqui com o professor Marcelo Luiz Costa Pereira, economista, docente do Centro Universitário Estácio de São Paulo, mentor e consultor perito econômico financeiro. Nesta manhã maravilhosa, um privilégio muito grande estar recebendo ele aqui para esse bate-papo. Na verdade, mais do que um bate-papo, uma aula, hein? Mas nós, como meio-dia não temos a programação automática, autoriza até estourar uns 5, 10 minutinhos depois. Pode ficar tranquilo, viu, professor? Aí o estômago começa a roncar aí também, né? Professor, voltando aqui, se eu tiver errado, o senhor é economista, tá um pouco à frente nessa questão, com certeza. A Rússia é o segundo maior produtor de petróleo e o primeiro em fertilizantes. Isso, com certeza, em fertilizantes, principalmente, porque se o Brasil é o país do agro, e aí vários outros países dependem diretamente do Brasil, fertilizantes. E aí me vem a pergunta e a curiosidade também. Por que o presidente Bolsonaro quer demonstrar uma certa neutralidade ou dá a impressão que, se fosse para decidir, estaria do lado russo? Como se houvesse essa questão e principalmente essa visita do presidente Bolsonaro na iminência de estourar esse conflito aí, professor? De volta. A questão diplomática, ela é muito tênue. O que quer dizer? Ela é uma linha muito fininha que separa separam lados totalmente antagônicos, totalmente diferentes. Historicamente, na história do Brasil, nós temos uma ação política governamental, uma política de Estado de neutralidade. Se qualquer um perguntar a qualquer que seja o presidente, desde a chegada do Cabral lá no descobrimento até o presidente de hoje, nós temos todos os presidentes neutros. Todos. Temos neutros no sentido de
não entrar primeiro no embate, não entrar primeiro na tomada de posição, mas temos claramente qual é a posição desse presidente do Estado brasileiro. Quer ver o exemplo? Na Guerra do Paraguai, o Brasil chefiou, entre aspas, os interesses ingleses para que pudesse agir com os interesses ingleses aqui na América do Sul. Mas só que primeiro ele também se viu atacado, parecido com a pergunta que o Ronaldo fez, quanto ao Putin está acuado. Então o Brasil ele ingressou na Guerra do Paraguai e ele se viu também com seus interesses de fronteira também atingidos, e por isso que ele chefiou. Nós temos, da forma mais contemporânea, a Guerra das Malvinas, onde o Brasil, todo mundo sabe que ele é aliado da OTAN, ele é aliado da Inglaterra, ele é aliado dos Estados Unidos. Só que na Guerra das Malvinas, argentino, nosso vizinho, co-irmão aqui, junto com a Inglaterra, ele não quis se meter, ele foi neutro. Ele só disse que era um absurdo e tudo mais, porque guerra é um absurdo, o Brasil é um país pacífico, e ele não se meteu, eles resolveram entre eles. Pois é. Pode continuar, perdão. Não, mais recentemente, o próprio 2014, na Crimeia, a presidente Dilma também não se intrometeu. Ela viu que invadir não era o melhor dos mundos, não é péssimo e tudo mais, só que ela não se intrometeu, ela não se colocou a favor do Putin, nem a favor de quem estava contra o Putin, ou a própria Rússia. Então, o posicionamento hoje do Brasil é um posicionamento que repete a escola de Rio Branco. A escola Rio Branco é a escola dos diplomatas brasileiros, né, lá no Rio de Janeiro. E nós temos essa escola como neutra, que é o primeiro a não entrar na briga e talvez possa ser o último a sair. Mas ele não vai ser o primeiro a entrar na briga e ele não quer briga. O exemplo, nós tivemos aí na visita do presidente agora, o Biden não convidou o presidente antes. O primeiro a convidar, vamos dizer assim, entre Estados Unidos e Rússia foi o Putin. E isso já estava agendado antes de pandemia. Antes que pandemia, eu já estou exagerando, mas um pouco antes do que essa invasão agora e da visita que aconteceu agora. Então, quer dizer, o Brasil é pacífico, o Brasil sempre apoiou a neutralidade e até mesmo na Segunda Guerra, que nós não vimos um caso de invasão tão grave como esse de agora, desde a Segunda Guerra, na década de 40, como nas Torres Gêmeas de 2001, como em outros conflitos, né, melhor falando, o Brasil está se mantendo neutro e deve se manter assim. Professor, já ouvi o senhor dizendo lá no início que isso pode durar muito tempo. O senhor reafirma que realmente esse conflito tende a durar um tempo? E qual seria o tempo na opinião do senhor? Olha, Lucélio. Aliás, Lucélio, publicamente eu vou te pedir desculpas que eu venho trocando seu nome desde o início, professor, né? Então, publicamente aqui, eu te peço desculpas. Mas tá pertinho, rapaz, JL. É por isso que o senhor tá tão grudadinho aí que o JL, entendeu? Mas não tem problema nenhum. Mas a vovó já dizia, xingo o homem, mas não troca o nome. Então me perdoe, publicamente eu tô te pedindo desculpas. Tem problema não. E se errar de novo aí pela frente, eu vou perdoar porque o alfabeto foi traiçoeiro aí. JL, não tem problema, fique tranquilo, professor. Então tá bom, vamos lá, Lucélio. A situação toda é a seguinte: quando a gente não tem ideia de um prazo, ele se torna angustiante, ele se torna infinito. É o que nós temos hoje. Nós não sabemos quando vai terminar. Agora, uma coisa é certa: tem muitos interesses em jogo. Nós estamos vindo, não estamos vindo de um período de paz, de tranquilidade, normalidade. Nós estamos vindo de uma pandemia que faliu muitas empresas, faliu, de repente, o nosso ouvinte que está conosco agora sintonizado, que de repente está prestes a almoçar e que perdeu o emprego durante a pandemia, que não sabe como vai se sustentar amanhã.
que tem o seu olerite zerado, que tem o seu olerite totalmente arruinado de virtude de a sua empresa ter falido, a sua empresa de repente não ter condições de pagar melhor e tudo mais. Então, nós já vemos com esse sofrimento. E o sofrimento hoje que se coloca, entre aspas, vamos dizer assim, um sofrimento que se coloca entre aspas é o seguinte: quando é que vai terminar? Ninguém sabe. É igual aqueles 15 dias de fechar comércio. A gente não tinha certeza de quando acabaria. Então, o que eu posso te afirmar é que vai acabar. De alguma forma vai acabar. O tempo a gente não tem como precisar, porque seria muito achômetro, né? Achar muito, ser adivinhatório. E eu não vou ser leviano, de repente, de dizer uma data, mas uma coisa eu posso lhe afirmar: tem muitos interesses em jogo, já vem há algum tempo e talvez não termine tão cedo. Eu digo talvez por uma incerteza que eu também tenho. Tem pessoas no mercado financeiro que perguntam qual a melhor atitude hoje. Ser conservador. Ser conservador de, primeiro, ter a calma, que nada se resolve de uma hora para outra. Ter de médio prazo, minimamente pensando, de forma mínima, pensar que de médio prazo tudo vai se resolver. Ser conservador em ser ter a parcimônia de gastar o dinheiro, o pouco que ainda resta. Ter a parcimônia em gastos, ter a parcimônia no conduzir a sua vida. Por quê? Você mesmo comentou sobre os fertilizantes, né? Se por acaso, da mesma forma que o gás que vai para a Europa, ele fecha a torneira do fertilizante, como é que a gente produz? Como é que a gente cuida da nossa lavoura? Como é que a gente cuida da família, de subsistência, ou até mesmo do agronegócio, que tem toda uma cadeia de abastecimento dependente disso? Tem todo um comércio exterior que todo mundo recebe através de navios, através de transporte. Como é que faz? E a inflação, se ela explodir, passar... Um exemplo, nós reclamamos da nossa gasolina aqui, em torno de $1 e pouco, né? Chegando aí a 6, 7, dependendo da região. Mas em Portugal, por exemplo, está como se tivesse R$12. Então, quer dizer, seria barato isso? Só que lá eles ganham em euro e gastam em euro. Então, quer dizer, isso tudo pode levar a estourar a inflação e ter um tempo indeterminado. E nós estamos vendo isso via pandemia, de que a recuperação da economia, ela não é no estalar de dedo. Ela não é assim, está decretado, a partir de amanhã vale isso. Não, muito pelo contrário. A gente vê vários outros países aí que decretam, não, tem que congelar preço, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, e a miséria aumenta. Porque nós já vivemos isso aqui na década de 80. Congelava preço, decretava, pensava que no dia seguinte estaria melhor, não, só piorava. Por que eu falo isso? Porque a economia demanda tempo, a economia demanda... o exemplo, ontem saiu a taxa de desemprego do último trimestre de 2021, de dezembro, que caiu de 11,6 para 11,1. Então, quer dizer, só saiu ontem. Por quê? Tem todos os cálculos estatísticos, todas as contas a serem feitas. Então, tem que ter um prazo de maturação. Se eu for falar, vai terminar daqui a meses, poderia estar mentindo. Daqui a pouco a gente pode ouvir, estão invadindo lá Kiev, já tomaram o poder e agora o poder é russo. Imagina o trauma da população, imagina o fluxo de abastecimento para o resto do mundo, como é que faz? Então, eles estão com fôlego. Sanção financeira na Rússia, eles estão com fôlego e eles estão com financiamento, não só do apoio do conjunto bloco econômico chamado BRICS, que o Brasil está nele. Olha só como é delicado o posicionamento do Brasil. Ele é aliado americano e ele está num bloco que tem China e Rússia. Por isso que a gente tem que ver o caso com muito cuidado e outra, ter muita prudência no passo que nós formos dar daqui para frente. Pois é, então tá aí uma palavra interessante que estava até aqui na ponta da língua, prudência. E essa palavra vem de quem conhece muito, que é do professor economista. Eu acredito, professor, se a pessoa tem aquele sonho de comprar, tá com o dinheirinho guardado, talvez aplicado, tem algum sonho de comprar algo nesse momento, talvez seria dar uma pisada no freio e repensar até. Pensávamos que a crise sanitária ela aparentemente está indo embora, né? Por mais que vá demorar um certo tempo ainda,
mas essa econômica, como o senhor já disse lá atrás, que ela tende a ser mais grave. Então a palavra mais correta para o cidadão, que é o ouvinte que está nos ouvindo agora, é prudência. O que eu posso... concordo contigo 100%, certíssimo. Eu só vou complementar com a seguinte situação. A gente lida com muitos projetos de empreendedorismo. Nós agimos, o bem falou aí, quanto aos projetos do MDIC, né, do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, Ministério da Cultura, Apex Brasil, projetos de internacionalização de empresas, do pequeno, microempreendedor individual. Nós lidamos com isso 100%, praticamente no meu dia a dia é isso. Por que eu estou lhe falando isso? A prudência, ela está no seguinte, ela está no consumo regional. Quando você fortalece o seu estado, você fortalece a sua cidade, seu comércio de bairro, aquele parente que tem um amigo que tem um comércio, você compra dele, de repente ele vai crescer, vai gerar emprego para a sua família, vai gerar renda para a sua família. Então você tem que consumir local, você tem que se fortalecer local. Porque hoje pela internet você compra, você é um modo de falar, né? Nós todos compramos entrando num site, na parte digital, comprando da China, comprando de outro país, comprando até de outro estado. E às vezes a gente está fortalecendo o mercado do outro país, do outro estado, da outro continente. Então compre, valorize quem está na sua porta. Porque se faltar a internet, é com ele que você vai conversar. É com ele que você vai sobreviver. É com ele que você vai fazer, de repente, troca. Você sabe fazer um bolo e ele tem a farinha, você vai trocar o bolo pronto pela farinha dele. Então não é voltar na idade da pedra, mas nós temos que fortalecer quem está no nosso lado. A partir do momento que, se por acaso tiver sanção da China e não tiver mais produto manufaturado, nós temos que dispor de quem está no nosso lado e comunicar do nosso lado. Então fortaleça a pequena e microempresa, aquele que perdeu o emprego, consuma dele, que com certeza, por reciprocidade, ele vai consumir de você também. Então é esse recado que eu falo para ti, Ronaldo, Lucélio, eu falo para todos aqui, mas eu falo isso para todos os lugares que eu vou, dentro de sala de aula, lugar de network, lugar de fortalecer o que você faz é dentro de sala, é no seu bairro, é na sua comunidade. Muito bem, 12h02, uma verdadeira aula maravilhosa. Eita, que coisa mais boa, viu? Professor, se eu tiver mais algum assunto pertinente ao caso e queira, de repente algo que eu não perguntei, o Ronaldo também queira colocar, né, para concluir essa questão de conflitos, porque eu também quero perguntar para o senhor um pouquinho como está a nossa Estácio, já que nós orgulhosamente temos a Estácio aqui em Rolim de Moura. Há algo a mais aí sobre esse conflito que o senhor acha pertinente, interessante passar para os nossos ouvintes para concluir essa parte? Nós temos somente que, da minha parte, agradecer a oportunidade pelo assunto, por desenvolver um assunto que é do nosso dia a dia. E sobre o conflito e sobre o futuro pós-pandemia e de conflito, de reset financeiro lá com o Fórum Econômico Mundial, de todas essas novas, entre aspas, novas ideias que estão sendo colocadas, nós tenhamos principalmente lucidez, clareza para tomada de decisão e muita oração, não importa a sua religião. Muita oração, pode ser budista, candomblé, umbanda, pode ser católico, evangélico, pode ser o que for. Pegue na sua fé, haja com discernimento e principalmente lucidez e siga em frente, porque você tem que cuidar daquilo que você tem em mãos, porque o que tem fora das nossas mãos tem muita coisa. E isso tem gente que decide por nós, infelizmente. Então, cuide daquilo que está ao seu alcance, na sua reforma interior, em lidar com o semelhante que está à sua volta. Se torne uma pessoa melhor, que com certeza o mundo vai começar a se tornar melhor a partir de você. Porque é totalmente errado afirmar que, não, a briga é lá entre Rússia e Ucrânia. Não, nós estamos longe aqui na Amazônia, não vai dar nada para nós, não. Dá e dá muita coisa, né, professor? Sabe onde vai bater? A briga é lá, mas quando amanhã de manhã cedo
Você que nos ouve, você que está conosco, nos prestigiando com a sua audiência qualificada, você for numa padaria, você tomar o seu café da manhã e custar, por exemplo, R$1, e daqui a uma semana ele custar R$3, e daqui talvez a um ano ele custar R$10. Aí você vai pensar assim, poxa, tinha um cidadão lá na rádio que estava falando sobre isso, lá um carequinha, né? Que estava falando sobre isso e que agora faz sentido. Isso nada mais, nada menos, que não é talvez a política